Agora, 2h20 pelo horário de Brasília, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que os benefícios destinados a garantir uma renda mínima aos brasileiros sejam excluídos do teto de gastos. Gilmar ainda afirmou que os recursos para o aumento do Bolsa Família, o atual Auxílio Brasil, podem ser obtidos pela abertura de um crédito extraordinário por meio aí de uma MP, de uma medida provisória. Mas, ao agir dessa forma, o ministro Gilmar Mendes deixa o STF fazendo um papel de legislador, pois esse é o tema do debate do painel CNN para hoje. E para conversar sobre isso com a gente, nós recebemos agora o advogado e professor Ricardo Baronovski, o ex-procurador Lênio Streck e o advogado Celso Vilardi, que também é professor da FGV. Boa tarde a todos, bem-vindos, obrigada por conversarem com a gente aqui na CNN. Começamos agora com o Ricardo Baronovski. Doutor, o STF, na sua avaliação, faz um papel de legislador com essa decisão de Gilmar Mendes? Boa tarde, Muriel. Boa tarde, professores, a todos que nos ouvem. Em verdade, é uma decisão bastante polêmica sob o ponto de vista da forma. Começa-se que o teto de gastos é uma limitação constitucional, ou seja, está expresso no texto constitucional, e ele traz, então, um permissivo de que essa alteração ocorresse por via de medida provisória. Essa já seria a primeira polêmica de alteração de uma norma constitucional através de uma norma infraconstitucional. A polêmica que se coloca aqui, o professor Lênio Streck aborda muito bem esse tema, se seria ativismo judicial, judicialização de política pública, mas o que interessa aqui é que ontem foi proferida essa decisão no final da noite, dia 18 de dezembro, véspera do recesso, uma decisão monocrática, ainda vai ser submetida ao plenário, e o que o Gilmar Mendes traz no voto dele é a relevância da matéria envolvida. São mais de 20 milhões de brasileiros, leia-se 10% da população brasileira numa situação de vulnerabilidade, e ele traz, então, que a impossibilidade de argumentos financeiros para limitar esse direito social previsto hoje no artigo 6º, parágrafo único da Constituição Federal. Doutor Celso Vilardi, quero ouvir também a sua avaliação. O STF, na sua avaliação, faz um papel de legislador também com essa decisão de Gilmar Mendes? Olha, primeiro cumprimento a você, aos meus ilustres debatedores. Eu diria que, na verdade, é preciso, sim, repensar um pouco o que está acontecendo no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É verdade que a matéria é de extrema relevância, é verdade que nós temos aí, efetivamente, um perigo de não manifestação, e também é verdade que nada no Supremo ocorre sem o pedido de uma parte. O Supremo responde a uma provocação e o Supremo, efetivamente, acaba deliberando sobre aquilo que é provocado. Mas nesse episódio específico e em alguns outros, eu acho, sim, que é preciso que o Poder Legislativo pense em alguma forma de evitar com que o Supremo Tribunal Federal, que tem sempre a última palavra na controvérsia entre os poderes, que o Supremo não venha a substituir nenhum dos outros poderes da República. É saudável que o Supremo defina as controvérsias, mas não que o Supremo substitua outros poderes da República. Agora, minha pergunta é a mesma para o doutor Lênio Streck. Doutor, o STF faz um papel de legislador também com essa decisão de Gilmar Mendes, na sua avaliação? Olha só, o STF não põe anúncio na CNN dizendo defiro o mandado de segurança e ainda dou de brinde um habeas corpus. Porque ele é um inerte e que vão lá, o próprio parlamento. Aliás, essa decisão vem de parlamentar. Quem mais vai ao Supremo hoje são os parlamentares. Esse é o paradoxo da República. Agora, o Supremo, nesse momento, digamos assim, as placas tectônicas, porque houve um furacão no Brasil. E as placas tectônicas começam a se arrumar. O Supremo Tribunal se deu conta de, num determinado momento, seria fagocitado pela própria Lava Jato e por uma série de questões. O Supremo se deu conta e está começando a reequilibrar as questões. Esse caso específico, talvez o Supremo esteja abrindo um caminho para a rediscussão da emenda 95, a do próprio teto, porque a emenda 95, de forma ortodoxa, coloca dentro do teto coisas que não deviam estar lá, por exemplo, como é o Bolsa Família. Então, há um caminho que começa a ser aberto
para tentar fazer aquilo que talvez tenha sido um erro do Supremo, que deixou tramitar a 95. E, por último, há uma pequena diferença, claro, todos nós sabemos, entre judicialização e ativismo. O ativismo judicial é ruim sempre para a democracia, mas há a judicialização, que é a questão de direitos fundamentais. 20 milhões de pessoas precisam. A unanimidade, a extrema-direita, a extrema-esquerda, a esquerda-direita, centro, médio, todos foram a favor do Bolsa Família e são. Se todos são a favor, coloquemos-lhe fora desse teto, porque é uma responsabilidade social. O caminho, na sequência, é do próprio parlamento fazer esse tipo de ajustes, na minha concepção, né? A Alemanha mesmo, o tribunal mexeu no Tratado de Lisboa, tinha uma diferença de 500 milhões e tal, e foi uma decisão de judicialização, e não surpreendeu os alemães. O que surpreende é quando são decisões, digamos, ativistas no varejo. Não me parece que o caso do Gilmar Mendes aí tenha sido de varejo, é uma decisão de atacado. Senhores, quero ouvir a opinião de vocês com relação a de onde podem sair esses recursos. Gilmar Mendes deu uma sugestão de que esses recursos para o Bolsa Família, para o Auxílio Brasil, podem sair de um crédito extraordinário através de uma medida provisória, de uma MP. Baronovski, qual que é a sua avaliação? Quem acompanhou a tramitação das emendas constitucionais 114 e 115 sabe que o país vive de reforma, né? Início foi a reforma do trabalhista, sob pena de se não se gerar mais empregos, depois reforma previdenciária, depois se cogitou na reforma dos precatórios para gerar esse programa de transferência de renda que a gente tem hoje, que é o Auxílio Brasil. Se cogita agora em reforma administrativa. Nós vivemos hoje num país da reforma. Toda hora se altera a Constituição sob argumento de se ampliar créditos, né? O cobertor está curto e esse dinheiro tem que sair de algum lugar. De fato, é um direito fundamental ao mínimo existencial de 10% da população brasileira em xeque, e o dinheiro vai ter que sair de algum lugar, né? Mas quando a gente coloca a baila, a mesa, ainda que não saia do mesmo bolso, nós temos despesas altíssimas hoje, quase 6 bilhões de reais de fundo partidário, entre outras despesas que nós evidenciamos na véspera das eleições, mas ninguém se cogita nisso, né, para fazer o custeio desse tipo de despesa. Então, obviamente, né, a regra do custeio, o próprio artigo 6º, parágrafo único, traz essa necessidade de se justificar a saída desse dinheiro, quer dizer, a entrada, né, de qual seria esse orçamento, mas há muito recurso e muita transição que pode ser feita para custear algo que não é para a população em linha da pobreza. Na verdade, essa população de 21,4 milhões está na linha da vulnerabilidade, ou seja, está abaixo da linha da pobreza. O Bolsa Família, ou atualmente Auxílio Brasil, nada mais faz do que tirar essa população da linha da miséria e elevá-la, então, para a linha da pobreza. Certo, agora eu passo a mesma pergunta, o mesmo questionamento para Celso Vilardi, justamente qual que é a sua avaliação, a sua percepção com relação a essa sugestão de Gilmar Mendes de tirar esses recursos, conseguir esses recursos a partir de crédito extraordinário, a partir de uma medida provisória. Eu concordo em número, gênero e grau com o que foi dito. Efetivamente, nós estamos tratando aqui de direito fundamental e, portanto, nós estamos tratando propriamente da sobrevivência de pessoas. E, portanto, na verdade, nós temos que fazer aquilo que for necessário, o governo terá que fazer, o Congresso terá que fazer o que for necessário para gerar esses recursos, porque é inadmissível que você possa ter, como disse o professor agora, não pessoas que estão na linha de pobreza, pessoas que estão muito abaixo dessa linha em situação de vulnerabilidade, né? O que efetivamente, e também concordo com o professor Lênio, que tivemos aí movimentos e que agora nós estamos num processo de acomodação, né? Mas eu insisto no sentido de que, uma vez agora passado, espero que tenha passado os movimentos tectônicos, né? É muito saudável que estas questões sejam resolvidas, essas questões orçamentárias, no âmbito do Poder Legislativo, não é? Com uma programação dentro do Poder Executivo, efetivamente levando em consideração aí o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, né? As comissões do Congresso Nacional, seja da Câmara dos Deputados, seja do Senado, nas questões orçamentárias. O que eu lamento é que isso seja feito assim de repentino, não é? E que tenha que envolver o Supremo Tribunal Federal numa questão de direitos fundamentais e que não tenha havido uma programação. Oxalá tenhamos o fim desses movimentos tectônicos e que nós possamos ter um país em que haja uma mínima programação
para que o Supremo Tribunal Federal não seja instado a trabalhar, a fazer, a ditar normas que têm que vir do Congresso Nacional e do Poder Executivo. Doutor Lênio Streck, qual que é a sua avaliação com relação a esse ponto, essa divulgação, então essa sugestão de Gilmar Mendes de conseguir os recursos a partir de crédito extraordinário através de uma medida provisória? Olha, concordo aí com o que foi dito, né? Estamos convergindo nas discussões. Veja, o orçamento secreto, por exemplo, é uma obviedade. Isso que nós estamos falando também. Buscar dinheiro para fazer o pagamento disso no Brasil deveria ser uma obviedade. O que surpreende é o modo como isso se discute e de sopetão. Veja, por exemplo, que assim, com o devido respeito, né, a ministra Rosa levou 6 horas, eu assisti, eu tinha uma sessão para fazer depois, então eu fiquei assistindo 6 horas para dizer algo que se diria em 3 minutos. Se o orçamento é secreto, se o orçamento é público, não pode ser secreto. Veja que esse é o país da obviedade. Nós temos 20 milhões, disse bem Boronovski, nós temos 20 milhões abaixo da linha. Trazê-los para dentro da pobreza, né, é mais ou menos como tirar o cidadão do servo da gleba, do medievo, e transformá-lo no súdito, na modernidade. É um avanço de algum modo. Então, e concordo com o Celso. O Celso diz, isso tem que se arrumar, claro. Os poderes da República são legislativo, executivo e judiciário, nessa ordem, e não o contrário. Nós acostumamos um pouco, e o próprio parlamento se acostumou, correr ao judiciário. O Brasil tem o presidencialismo de coalizão e se cria uma série assim, um pouco de uma juristocracia de coalizão, não porque queira, mas são as circunstâncias que fazem com que o judiciário tenha que responder. Como eu disse, não existe um outdoor dizendo liquida-se mandados de segurança e damos de brinde. Claro que não. Agora, esse movimento das placas, né, como eu falei, agora com a normalidade que esperamos que venha por aí, isto tudo desnecessite. Porque o grande problema é necessitar que o Supremo diga que o orçamento não pode ser secreto. Céus, ele não pode ser secreto, descobrimos. E 2, que existem pessoas na pobreza que isso não pode entrar no teto. E 3, que isso pode ser buscado em créditos extraordinários. Realmente, Darcy Ribeiro tinha razão, o óbvio está no anonimato, né? Doutor Baranovski, esse seria um caso de repente, ser encaminhado para o referendo do plenário virtual ou então físico, levando em consideração que o ano do judiciário acaba hoje? Lembrando que o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, ele regressa no dia 9 de janeiro, segunda-feira, e pego só esse comentário muito interessante do professor Lênio, que o Poder Judiciário é um poder inerte, ele não age de ofício, há uma nítida provocação dos demais poderes. Então, observamos ali uma incapacidade reiterada dos demais poderes de resolver os problemas internos através dos seus pares. Toda hora algum parlamentar judicializa a questão e o Poder Judiciário não pode se eximir de decidir, não há um non liquid, ele precisa dar uma decisão, razão pela qual nós observamos decisões conflituosas e polêmicas da espécie. Provavelmente essa decisão será levada a plenário, nós só teremos a decisão a partir de janeiro, tendo em vista que a partir de hoje, ou seja, amanhã, o STF entra em recesso, apenas ressalvadas as causas com urgência, e retoma-se o expediente a partir do dia 9 de janeiro, segunda-feira. Doutor Celso Vilardi, na sua avaliação, esse caso tem que ser encaminhado para um referendo, para uma decisão do plenário, físico ou então virtual? Olha, como já foi dito aqui, seria até, não quero me tornar repetitivo, numa matéria como essa, ela tem que ser decidida porque ela está implicando em uma questão absolutamente importante. Nós estamos tratando da vida de pessoas e nós estamos tratando de pessoas abaixo da linha de pobreza. Então, na verdade, é o seguinte, é absolutamente necessário, já que o Congresso não conseguiu se organizar, o Executivo também não, o Supremo teve que agir. Agora, eu defendo, não neste caso, mas em todos os casos, não é? Acho que toda vez que nós pudermos ter rapidamente uma palavra
do Supremo Tribunal Federal, dos seus 11 ministros, é sempre mais salutar do que uma decisão isolada. Até porque, como nós sabemos, até infelizmente, por conta dessas provocações do Poder Legislativo, e nesse ponto eu concordo com meus ilustres debatedores, na verdade é o Poder Legislativo que mais instiga e provoca o Supremo Tribunal Federal. Na verdade, o que acontece é que o Supremo está, nos últimos anos, sempre em foco. Ele está sempre sendo o centro das atenções. E, como ele está sendo o centro das atenções, o importante é que as decisões venham do colegiado e não por meio de decisões isoladas. Mas isso eu não estou dizendo nesse caso. Eu, na verdade, acho que, efetivamente, quanto mais nós pudermos conter a questão das liminares, das decisões isoladas, ou quando, evidentemente, você não pode evitar liminar. Liminar, às vezes, é necessária para o ministro Supremo, você não tem como levar para os 11 ministros. Mas que elas tenham uma duração muito curta e que elas sejam ratificadas ou retificadas pelo plenário, é sempre uma medida salutar. Doutor Lênin Streck, seria o caminho, então, encaminhar essa decisão para uma decisão, um referendo aí do plenário físico ou virtual, na sua avaliação? Eu não gosto do plenário virtual, essa é mais uma invenção da pós-modernidade, né? Agora, já que ele está aí, e ele é mais para easy cases, né? Para casos mais simples. E eu considero esse caso simples. Essa decisão do ministro Gilmar deverá ser referendada, não com muita dificuldade, talvez 1 ou 2 votos dissidentes, quando muito, mas não terá dificuldades. Portanto, acho que não é necessário ir para o plenário verdadeiro e aí, de novo, levarmos 2, 3 dias. As pautas estão muito carregadas para nós ficarmos discutindo muito tempo algumas questões. Como eu disse, o Supremo levou 3 sessões para decidir que o orçamento não pode ser secreto. Imagina isso. Agora, imagina o Supremo levar várias sessões para dizer que a decisão do ministro está correta. Claro que para mim ela está correta, acho que não divergimos nessa questão. Agora ela é muito mais, ela tem que servir muito mais como uma espécie assim de apelo ao legislador para que, não nessa ação, mas o legislador como um todo precisa se ajudar. Ele precisa tomar o seu espaço e para evitar o protagonismo. Eu tenho certeza que o Supremo não quer esse protagonismo que lhe é dado, porque o presidencialismo é um problema já. E claro que o presidencialismo gera um judiciário com protagonismo, diferentemente do parlamentarismo. Como nós somos presidencialistas, o Supremo, essa tensão toda pode diminuir se efetivamente. Isso é que nem no processo judicial. Quanto mais fundamentada a decisão do juiz, menos confusão vai dar na apelação ou no recurso. Quanto mais rapidinho se faz, mais recurso dará. É o mesmo caso. O legislativo precisa, como você diz, eu era promotor 28 anos e assim, às vezes o réu não se ajuda. Nesse caso, o réu tem que se ajudar mais, né? Doutor Baronovski, a decisão de Gilmar Mendes foi muito criticada desde ontem à noite até hoje, tem rendido muito nas redes sociais, principalmente por bolsonaristas que dizem que o STF facilitou a queda de braço do governo eleito com o Congresso. Qual que é a sua avaliação? De certo, todo tema que chega no Supremo Tribunal Federal tem uma relevância social e, obviamente, carrega polêmica junto dela. Agora, Muriel, são tantas decisões que o STF já apreciou, se abre ou fecha templos religiosos, se importa ou não vacina, o rito do impeachment, há tantas decisões polêmicas que o STF já se apreciou que essa vai ser mais uma, né? Só que de todas que nós vislumbramos nos últimos anos, concordo aqui com os professores, porque é a menos polêmica de todas, ela tem a baila, o objeto dessa decisão é a salvaguarda de 10% da população brasileira. O que o Gilmar Mendes traz no seu voto, né, ainda que se discuta sobre o aspecto formal, se deveria ser sobre medida provisória ou emenda constitucional, é que não se pode levantar questões financeiras no Estado brasileiro que tem recurso para isso,
para deixar de lado a população que está na camada mais miserável da sociedade. É o mínimo de igualdade que se tutela, a gente fala no direito que é o mínimo existencial, é a sobrevivência, a manutenção dessa população. Então é uma decisão corajosa, ela é polêmica sob o aspecto formal, como tudo que chega no Supremo Tribunal Federal, mas não vejo, dentre todas que nós já analisamos, que seja a questão mais polêmica dos últimos tempos. Bom, eu repito a pergunta para o doutor Celso Vilardi, justamente desse ponto, que foi uma decisão muitíssimo criticada por bolsonaristas, porque, segundo eles, então, os apoiadores do presidente Bolsonaro, essa decisão facilitaria esse processo, essa queda de braço entre o governo eleito de Lula e o Congresso. Qual que é a sua avaliação? Isso, infelizmente, não é novidade, né, Manuel? Na verdade, nós estamos vivendo nos últimos 6, 8 anos um verdadeiro clima de fla-flu, né? E quando você leva para o juiz, se o juiz dá pênalti, tem 50% que acha que não podia dar pênalti. Se não dá, 50% acha diferente. Então, isso é mais do mesmo, né? Hoje em dia, se o Supremo decidir, por um lado, uma matéria como essa é absolutamente óbvia, então não traz nenhuma polêmica. Mas se tivesse decidido do outro lado, seria criticado pelos lulistas, seria criticado pela esquerda, se decide por um lado. Então, assim, na verdade, o Supremo Tribunal Federal tem decidido agradando e desagradando metade da população, porque nós estamos vivendo nesse momento polarizado. Faz parte do jogo. Eu não vejo isso com nenhuma surpresa. Acho que, efetivamente, como eu já disse, nós não podemos abandonar a crítica no sentido de fazer com que as instituições funcionem, nesse caso, o Congresso e o Poder Executivo, que haja uma previsibilidade para não chegarmos a esse ponto e para que o Supremo não tenha que interferir. Agora, quando o Supremo decide, é natural que desagrade uma parte que hoje, na verdade, as pessoas não estão vendo se há direito ou se não há direito. Elas estão, na verdade, a favor de um lado ou contra ele. É isso. Doutor Lênio Streck, a decisão desagradou e muito bolsonaristas, apoiadores do presidente Bolsonaro, porque na avaliação deles facilitou a queda de braço que a gente tem acompanhado para o lado do governo eleito Lula com relação à queda de braço que a gente acompanha sempre com relação ao Congresso. Quero que o senhor responda esse questionamento depois de uma pausa muito rápida que a gente vai fazer. Logo mais a gente volta a debater esse assunto e continuar nesse painel. Na volta, a gente volta com esse painel completíssimo, com os três e com mais assunto pela frente. Fique com a gente porque a gente volta já já. 2h46 pelo horário de Brasília, estamos de volta com Visão CNN e voltamos já com o painel CNN de hoje. A gente falava há pouco sobre a decisão de Gilmar Mendes, que excluiu o Bolsa Família do teto de gastos, e como vocês podem ver aí de casa, nós estamos conversando com o advogado e professor Ricardo Baronovski, com o ex-procurador Lênio Streck e com o advogado Celso Vilardi, que também é professor da FGV. Vou então repetir a pergunta para o doutor Lênio Streck. Doutor, uma decisão de Gilmar Mendes que foi muitíssimo criticada por bolsonaristas, pelos apoiadores do presidente Bolsonaro, porque essa decisão acabou interferindo nessa queda de braço entre o Congresso e o governo eleito. E na avaliação, na visão dos apoiadores de Bolsonaro, essa decisão acabou facilitando um pouco a vida do governo eleito, o governo de Lula. Qual que é a sua avaliação? O Celso já disse, essa é uma questão que aqui no Rio Grande do Sul dir-se-ia que grenaliza, né? Imaginem quando a ministra Rosa deu aquele voto contra o habeas corpus do Lula, aquele voto match point, vai, não vai e tal, e o Lula ficou e foi negado o habeas corpus. Imagina quanto tempo o Supremo não levou a julgamento o habeas corpus do Lula. E toda a discussão que se deu nas grandes questões, metade do Brasil dizia: esse Supremo não dá mais. Agora, as mesmas pessoas que elogiavam o Supremo, então, por ter dado aquele tipo de decisão, por exemplo, agora acham que o Supremo é maldito. Faz parte desse tipo de jogo. Afinal, o ministro Gilmar acaba fazendo uma decisão que vai no cerne da ferida brasileira. O Brasil precisa olhar para dentro de si sobre o mínimo existencial. O Brasil precisa saber. O Brasil não conhece o Brasil, então ele precisa saber que você está lidando com um orçamento que tem um mínimo existencial e que o Supremo Tribunal é obrigado a decidir esse tipo de coisa. Agora, claro, sempre haverá
né? O bolsonarismo é como o rapaz, o pastor que que foi buscar asilo no quartel. Essas coisas no Brasil são assim. A gente já está acostumado e, claro, metade vai dizer que o ministro Gilmar está errado e a metade vai dizer que ele está correto. Tudo isso acontece porque o Supremo assume esse protagonismo. E nós falamos antes os três. Essa é uma questão que o tempo vai ter que ajeitar essas placas tectônicas para que o Supremo não necessite esse protagonismo do tamanho que ele tem hoje. Doutor Ricardo Baranovski, existe uma preocupação muito grande por parte do mercado com o teto de gastos. Com essa decisão, Gilmar Mendes autoriza furar o teto de gastos? Olha, houve na gênese um equívoco, ao meu ver, de inserir o teto de gastos no texto constitucional, né? Se insere numa norma da hierarquia da Constituição, uma norma que, em tese, não seria materialmente constitucional, ou seja, não estaria trabalhando com poder, poderia muito bem ser acomodada no orçamento, e agora, para se fazer uma manobra para salvar uma população em situação bastante crítica, principalmente pós-pandemia, é necessário, então, a alteração do texto constitucional. Há um dado que eu trago para combater esse argumento: 115 milhões de brasileiros vivem com menos de R$15 por dia per capita. Ou seja, mais da metade da população vivendo com menos de R$450 por mês. Esse é um dado, e o professor Lênio trouxe a frase que muito bem ilustra esse quadro: o Brasil não se conhece. Uma população que passa bastante necessidade, então é necessário esse equilíbrio, essa ponderação também entre o mercado, mas entre as políticas públicas, sociais, as ações afirmativas, que não visam estabelecer um padrão médio, mas simplesmente salvar da miséria uma população muito exposta, principalmente depois da pandemia, com 18% de aumento da camada da pobreza para a linha da miséria. Então, vejo aqui uma ponderação que deve ser feita, né, dos dois lados. A nossa Constituição mesmo traz isso entre os títulos 7º e 8º, quando ela diz: a ordem econômica e financeira não se distancia da ordem social, e esse é o papel protagonista que o STF vem fazendo para salvar essa população. Dr. Celso Vilardi, na sua avaliação, o Gilmar Mendes errou, o ministro errou ao colocar teto de gastos, ou seja, ele estaria autorizando realmente furar esse teto de gastos, na sua avaliação? Bom, em primeiro lugar, embora eu não seja um especialista na questão orçamentária, ao que me é dado acompanhar, nós acabamos com esse conceito de já estamos furando o teto de gastos há muito tempo, por ocasião da pandemia. Então, na verdade, essa questão de dizer assim, agora está furando, isso tem a ver com o que nós acabamos de falar agora há pouco sobre esse Brasil polarizado, né? Que hoje está apontando o dedo para o furo do teto de gastos, mas não apontou há pouco tempo atrás, quando nós tivemos o furo por conta da questão da pandemia. Portanto, na verdade, o que é necessário é que esse conceito vai ter que ser revisitado pelo Congresso Nacional, não é? Em linha com o Poder Executivo. Nós não temos que mais falar em teto de gasto, furo, quando nós estamos tratando, por exemplo, de uma questão de tirar pessoas que estão abaixo da linha de pobreza. O que nós temos que fazer é qual é a possibilidade que nós temos de atender as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade com responsabilidade fiscal, e não tratando isso com uma mera questão de furo de um teto de gasto que não vem sendo cumprido no país já há muito tempo. Dr. Lênio Streck, deveria ter, então, teto de gastos nesse texto de Gilmar Mendes, na sua avaliação, nessa decisão? E teto de gastos está autorizado furar, segundo Gilmar Mendes, segundo o STF? Bom, se eu fosse julgador, eu estaria seguindo os dois votos anteriores, porque a responsabilidade fiscal também é uma responsabilidade social. Isso é uma ilusão achar que você pode desindexar. Começa que o Ricardo tem razão. Essa emenda é uma emenda muito estranha, em que você coloca na Constituição uma emenda que é matéria orçamentária, que materialmente seria uma matéria que não é da Constituição. Aliás, como nós estamos fazendo PECs de gastos que não tem nada a ver com a Constituição. Colocar, inclusive, estado de emergência na PEC grande, essa que apareceu, a PEC da gastança anterior, essa PEC do arrastão, e já foi um grande problema, né? Sem dúvida nenhuma.
Então, acho que a decisão do ministro Gilmar, ela é emblemática e simbólica porque, primeiro, ela desnuda o rei. Assim, olha, como disse o Celso, assim, olha, não foi a primeira vez que furou, então vamos parar com esse negócio. Segundo, abre o caminho para aquilo que o Ricardo, por isso que eu complemento aqui os dois, que é uma PEC que é uma PEC toda desdentada, que é a 95 e que necessita ser revista, e o ministro Gilmar dá o start aí nisso, dizendo, olha, Houston, temos um problema nesse negócio aí, estão misturando fiscal com social. E aí dá tilt no sistema. Nós chegamos ao fim, ao painel CNN. Eu agradeço o advogado e professor Ricardo Baronovski, o ex-procurador Leni Streck e o advogado Celso Villard, que também é professor da FGV. Senhores, muito obrigada pela participação. Uma excelente tarde para vocês. Obrigada. É um prazer. Obrigada, gente.